Olá, começando mais um episódio aqui do Sem Fronteiras, onde a gente tem aprendido tanto, né, de diferentes culturas. Esse é o objetivo dessa série de episódios aqui desse podcast, onde a gente conheça diferentes regiões do mundo e como falar de Jesus, como falar do amor de Deus nessas mais diferentes culturas. Hoje eu estou recebendo aqui o pastor Paulo Lopes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, obrigado por receber-me. A gente poderia falar de diferentes assuntos, diferentes regiões do mundo, pela sua experiência, mas a gente separou esse tema aqui para conversar hoje, que é sobre a Índia e o hinduísmo, né? O pastor Paulo passou um tempo significativo morando lá na Índia, como missionário. Imagino que tenha sido um período bastante desafiador também. E a gente vai entender um pouco aqui, pastor. Aliás, essa já é a primeira pergunta. Como é que funciona? Às vezes no Brasil, até na América Latina de um modo geral, a gente não tem o entendimento de outras religiões de uma forma tão forte, porque vivemos num país majoritariamente cristão, né? Então, como funciona a crença de um hinduísta? Quais são as grandes diferenças com o cristianismo? Essa é uma excelente pergunta. Eu me lembro que não muito tempo atrás tivemos uma novela indiana, não é, que passou no Brasil e o brasileiro teve uma exposição um pouco à cultura da Índia. Mas eu não assisto a novela, mas eu acompanhei algumas das notícias que saíram. Mas é uma ideia bastante limitada. Muita gente visita a Índia, é um país muito visitado. Mas quando você mora no país, você entende, não é, exatamente quais são as dinâmicas. E é interessante, o hinduísmo, nós colocamos o hinduísmo como uma religião, mas é interessante, eu vivi 5 anos na Índia, ou seja, uma imersão completa no que é o hinduísmo, eu vivi o hinduísmo no dia a dia. Na verdade, o hinduísmo, ele não é que por exemplo, para nós a religião é como se fosse algo à parte. O hinduísmo não, ele faz parte da sociedade, ele está no tecido social da Índia em todos os sentidos. A gente tem falado isso aqui nesses episódios. Existem algumas culturas que elas extrapolam o aspecto do religioso. Às vezes é difícil para a gente entender, mais uma vez, porque o cristianismo é a religião. Mas não necessariamente, né, a gente vem de uma cultura cristã. Não, a cultura é uma, dependendo do país onde esse cristianismo é exercido, a cultura vai ser completamente diferente. Mas isso é a diferença para o hinduísmo, por exemplo. Exatamente. Você não consegue separar o que é cultura, o que é religião. Então esse é um aspecto importante. Obviamente o hinduísmo ele é bastante marcado por algumas coisas, não é? É uma religião milenar, vamos colocar assim como uma religião, uma das mais antigas do mundo. Para que a audiência tenha uma ideia, por exemplo, talvez de uma forma prática, para ilustrar o meu sentimento quando eu vivia ali na Índia, o dia a dia do hinduísmo. Quando você lê o Velho Testamento e você ouve falar da adoração de ídolos, dos altos, dos postes ídolos, a Índia é assim. Quando você viaja pelo interior da Índia, praticamente cada árvore que você vai encontrar pelo caminho, qualquer montanha ou morro que seja, vai ter ali um altar, vai ter ali deuses, vai ter algum tipo de templo de todo tamanho, diferentes divindades. São milhões de deuses que os indianos têm, não é? Então, essa é uma característica muito, muito forte. O hinduísmo ele é muito presente, E em todas as camadas sociais. Um exemplo interessante, uma vez eu estava trabalhando na Índia com a ADRA, né, como diretor da ADRA Índia, e nós tínhamos uma empresa de auditoria. E eu tive uma reunião com o dono da empresa, uma pessoa extremamente culta, não é, de um nível social elevado, um homem de negócios. E nós tivemos uma reunião no meu escritório. E depois, no final da reunião, ele falou: Paulo, eu quero te falar uma coisa, mas não quero que você fique ofendido. Eu falei: o que foi? Ele falou: olha, se você quer ser bem-sucedido aqui na Índia, quer que a ADRA possa prosperar aqui, você tem que mudar a posição de onde você está sentado. Isso aqui não é bom, isso aqui vai atrair coisas ruins.
E aí ele começou a me explicar, não é? Que a posição da sua mesa, para onde você olha, para onde você está sentado, depende dos pontos cardeais, isso pode trazer sorte ou pode trazer azar. Olha. Então, veja, uma pessoa... O que eu estou querendo dizer com isso? É que o hinduísmo é tão forte nessa cultura e que ele extrapola qualquer camada social. E ele me explicou, falou, olha, inclusive a porta da sua casa, você tem que entrar por essa porta, tem que sair por aquela. Detalhes que são parte do dia a dia daquela cultura, né? Então, eu creio que esse é um aspecto muito interessante. Outra coisa, eu saí às vezes caminhar com a minha esposa, né, de manhã, e foi a primeira vez que eu vi pessoas adorando o sol, assim, fazendo orações na hora que o sol nascia. Então, isso é muito forte também no hinduísmo, não é? Eles têm uma conexão muito forte com a astrologia, com os astros. Os casamentos na Índia, eles são... Nós fomos convidados a um casamento que, na verdade, levam dias, é uma semana praticamente de casamento. Mas no dia em que, se fosse na nossa cultura de trocar aliança, de casar de verdade, eles têm que esperar o que o guru lá vai dizer, o sacerdote hindu, por isso tem que esperar, dependendo do dia em que o noivo nasceu e a noiva, existe uma combinação de planetas e estrelas, e naquele momento, então, esse momento pode ser meia-noite, 2 da manhã, eles ficam observando. Então, é muito forte isso na cultura deles. Se você notar, os indianos usam muitos anéis com pedras de diferentes cores, se você observar, os homens principalmente. E cada pedra, cada cor é uma conexão com um astro. E isso aí é um pouco como se fosse o nosso zodíaco. E a vida deles é ditada por essa conexão forte. Então, é uma coisa muito, muito diferente que para nós e para mim me chamou muita atenção, não é? Esse aspecto da religião e como ela está intercalada com a cultura daquele país. Só uma base assim de como realmente isso é por toda a cultura. A gente tem um dado aqui, talvez você deva ter sentido isso realmente na pele. O hinduísmo é a principal religião, chegando a 80% da população. Exato. Eu creio que hoje não tem os números exatos, mas estamos falando de 900 milhões de indianos são hindus. Aí a segunda religião é o islamismo. E uma pequena minoria de cristãos, eles têm também outras religiões menores, mas sim, o hinduísmo é a maior religião da Índia. Quando a gente fala Jesus para um indiano, o que isso significa? Esse é um ponto interessante e uma das dificuldades talvez na Índia é que o hindu ele vai dizer para você que todas as religiões, elas levam ao mesmo destino. Tá. Há um respeito muito grande por outras religiões dentro da Índia. Eu me lembro, e eu vou exemplificar para você entender, mas eu vou responder a tua pergunta específica. Quando nossos filhos, nós tivemos que encontrar uma escola para os nossos filhos. E foi uma escola hindu com um currículo internacional. Então, nós tivemos uma reunião com a diretora da escola para explicar que nós éramos cristãos, mas cristãos adventistas, e que nós não iríamos atender reuniões de pais no dia do sábado, que os nossos filhos não iriam participar de atividades no sábado, que a escola deveria saber já desde o início para que não houvesse nenhum problema. E foram muito respeitosos. E eles disseram, não, aqui nessa escola nós respeitamos todas as religiões. Nós temos hindus, nós temos cristãos, nós temos muçulmanos e outras religiões que são minoritárias na Índia, e nós acomodamos a todos. E nunca tivemos nenhum problema nos 5 anos que nossos filhos estudaram naquela escola. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pergunta Jesus para eles, no hinduísmo, os deuses eles são reencarnações. Então, por exemplo, eles têm o Deus Krishna. Então, para eles, Krishna é Jesus. Jesus é uma encarnação de um dos deuses hindus. Então, eles têm muito respeito por Jesus. Assim como eles têm respeito também por Maomé. Então, eles colocam tudo no mesmo nível. Agora, quando eu digo que o hindu ele respeita todas as religiões, ele respeita
com essa ideia de que todos vai nos levar ao mesmo fim, desde que eu não tente convertê-lo para a minha religião. A partir do momento que nós falamos em conversão, aí as coisas mudam completamente. Aí eles se tornam muito agressivos. Inclusive dentro da Índia, a Índia é um estado federativo, existem estados onde é proibido você pregar e converter pessoas. Uhum. Então tem bastante dessa dinâmica. Mas a dificuldade está em que se Jesus e o cristianismo, ou seja, vamos falar do cristianismo, se o cristianismo, ou seja, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, são diferentes caminhos que nos levam ao mesmo fim. Então, se eu sou hindu ou se eu sou cristão, nós vamos chegar juntos eventualmente no mesmo lugar. Então, isso cria uma barreira. Eu imagino que cria, mas eu até estava pensando, enquanto você estava dizendo assim, talvez a grande barreira seja essa, né? Como eu não vou conhecer uma nova verdade na cabeça deles, é simplesmente assim, né? Bom, eu tô trilhando esse caminho e eu vou chegar no mesmo lugar que essa outra pessoa que está trilhando um caminho diferente. Então, qual vai ser a motivação em conhecer aquele outro caminho se eu estou seguindo o meu? Esse é um ponto. Agora, se existe uma resistência realmente, uma proibição, aí eu não sei se realmente é o que eles acreditam 100%, né? De que todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Sim, é que a gente tem que entender um pouco da história da Índia também, né? A Índia tem uma história interessante. Se você estudar a história da Índia, você vai descobrir, e é algo interessante isso, a Índia nem sempre foi um país hindu. A Índia, houve um tempo na história da Índia em que a Índia foi um país muçulmano, de maioria muçulmana, não é? Antes dos ingleses, antes da colonização inglesa. Quando os ingleses chegaram, e é interessante, eu quando moro num país, eu me interesso muito pela história do país. Eu estudo até para entender as dinâmicas e poder inserir melhor na cultura e poder trabalhar com eles. Uma das grandes razões por que os ingleses tiveram tanto sucesso em colonizar a Índia, uma pequena minoria colonizar um país gigante como a Índia, que naquele tempo já era uma população muito grande, uma das razões foi porque eles não tentaram converter os indianos ao cristianismo, eles não tentaram impor. Obviamente vieram os missionários, não é? Protestantes da Inglaterra, mas nunca houve nunca forçaram. Isso ajudou muito nesse processo de dominação, não é? Dos ingleses sobre os indianos. Então, veja, existem questões históricas. Por exemplo, você vai ver que hoje o que é o Paquistão e o que é Bangladesh eram o mesmo país. Índia, Paquistão e Bangladesh eram um único país. E foi durante o final do Império Inglês que eles dividiram e foi com base na religião, não é? É por isso que os muçulmanos tiveram que ir para o Paquistão e para Bangladesh e os hindus, em teoria, ficariam no território indiano, não é? Então, esta coisa da religião é muito forte, porque não é só uma questão de religião. A religião tem a ver com a identidade. E até indo para esse ponto histórico, quando houve esse processo de uma mudança de religião, houve um aspecto de exploração, houve um aspecto de violência. Exato. Então, existe uma animosidade justamente por esse contexto complexo. Claro, né? Porque não é só uma questão de religião, não é só uma questão de você aliar-se a uma divindade diferente. É uma questão de identidade, de nacionalismo. Por exemplo, quando eu vivi com a minha família na Índia, foi um período muito favorável, porque o governo que estava aí naquele momento era um governo muito mais aberto às religiões. Hoje, por exemplo, é um governo hindu nacionalista. Então, é onde eles exploram o fator religioso, o fator de identidade, e aí, então, eles são contrários a outras religiões. Então, por isso que vem esse aspecto que você perguntou, a questão da proibição vem por aí. É uma questão de proteger o meu nacionalismo. Sim. Ou seja, eu sou hindu, é uma questão que vai além da minha religião. Isso tem a ver com a minha identidade. Agora, você estava falando, pastor, né, de pessoas adorando o sol. Então, existem muitos deuses. Muitos. Né? Muitos e muitos deuses.
Isso é parecido com o que a gente conhece, por exemplo, de uma tradição católica, onde existem os santos, mas aí existe um ser superior, Deus, o Deus Criador. Eles também têm isso? Ou esses deuses eles têm uma horizontalidade maior? Não, eles têm no panteão de milhares e milhares de deuses, eles têm os grandes deuses, não é? Por exemplo, para eles o Criador é o Deus Brahma. É por isso que os sacerdotes hindus são os Brahmins. E é interessante quando você estuda, é aquilo que eu disse, não é? Todo o sistema de casta, a Índia é conhecido pelo seu sistema de casta. E tem a ver com as origens dos deuses do panteão. Por exemplo, os Brahmins, eles vêm do Deus Brahma, é o Deus Criador. Então, é a casta superior, é a casta, é a nata, digamos, não é? E depois tem outras castas que vêm depois, não é? Que são inferiores. À medida que você desce no corpo, né? O corpo humano seria o símbolo do sistema de casta, até você chegar nos pés, que seria a pior casta que existe, e eles não se misturam entre eles. Então, existe o Deus Brahma, e aí eles têm Krishna, eles têm Vishnu, e eles têm o Deus com cabeça de elefante, eles têm o Deus Hanuman com cabeça de macaco. E é como você usou muito bem, de certa maneira, assim como o católico tem o santo da família ou da pessoa, eles também têm aquele santo ou aquele Deus que seria como o Deus... Como se ele fosse devoto àquele Deus. Como se ele fosse devoto, mas tem deuses que têm um significado. Por exemplo, quando você está na Índia, você vai a um mercado, você vai ver que na entrada da loja vai ter sempre lá o Deus cabeça de elefante. Por quê? Porque aquele é um Deus da sorte. Então, para aquele comerciante, para aquele comércio, aquele Deus ali, com o incenso que está ali, vai trazer sorte para aquele negócio, não é? E eles têm outros deuses que têm outras funções. Por exemplo, eu visitei mais de uma vez templos hindus, onde você vê o hinduísmo mais primitivo, onde você vê a cerimônia do fogo. E você vê, por exemplo, a deusa da fertilidade, onde as mulheres literalmente vão ali e derramam leite sobre aquela estátua, não é? Porque são mulheres estéreis e que estão buscando, né, uma bênção dessa divindade para poder ter filhos. Sim. Então, existe muito, diferentes deuses com diferentes simbologias, por assim dizer. Explica pra gente, pastor, até, né, a gente está falando aqui prioritariamente sobre uma questão religiosa, mas que no caso realmente da Índia, né, a questão política, social e religiosa acaba se tornando uma coisa só, né? Como é que funciona esse esquema das castas? O que uma casta pode fazer? O que outra inferior não pode fazer? Como é que eles se organizam nesse sentido? Sim, esse é um sistema muito sério. Se você ler a Constituição da Índia, o sistema de casta não deveria existir mais. Mas é algo que é tão forte na cultura que você não consegue. Então, hoje o sistema de casta não é algo mais colocado ali... Não é algo legal. Mas culturalmente... a cultura sobrepõe a lei nesse caso. E é muito forte. Eu vou dar um exemplo. Acho que o exemplo ilustra bem. Sim. Eu me lembro que nós organizávamos sempre uma festa de fim de ano para os trabalhadores da ADRA. Como a gente faz aqui no Brasil, uma confraternização de Natal, digamos assim. E o escritório da ADRA ali ficava numa cidade ali ao lado, área metropolitana de Nova Delhi. E nós alugamos um hotel para a gente fazer a nossa confraternização. E tudo certo. E chegou no dia da nossa confraternização, o nosso motorista, ele foi barrado na entrada. E eles não permitiram a entrada dele. E aí alguém me chamou para ir lá para saber o que estava acontecendo. E o hotel disse que uma pessoa como ele, da casta dele, não poderia entrar. Porque os outros hóspedes daquele hotel se sentiriam ofendidos. E é interessante que eles se conhecem. E aí... eu perguntei, mas como que você pode olhar para uma pessoa e dizer que casta ela é? Eles têm essa capacidade, mas não só isso, pelo nome.
O sobrenome identifica a sua casta. Eu imagino que o jeito que a pessoa se vista, né? Claro. Comportamento. Exato. A cor da pele, muitas vezes, porque tem essas diferenças dentro da Índia. Mas, normalmente, é o lugar de onde você vem e o seu sobrenome. O sobrenome te liga diretamente com a sua casta, não é? E nessa situação, eu chamei o gerente do hotel e disse, olha, se ele não entrar, nós cancelamos e nós vamos judicializar essa situação, porque vocês não podem fazer isso, vocês não podem discriminar, de acordo com as leis desse país, você não pode. E eu sabia, eu conhecia a lei, mas você vê um exemplo de onde a questão social, a regra social, ela é mais forte do que a lei, não é? Na prática. Então, isso é muito forte. Por exemplo, os casamentos, não é? Não podem casar entre castas diferentes. Eles não podem casar. E é muito menos com alguém que não seja indiano, né? Exatamente. Os indianos casam entre eles e casam dentro das suas castas. Há exceções. Hoje existem algumas exceções. Existe um esforço, eu me lembro quando eu estava lá, existia um esforço muito grande de integração. Por exemplo, assim como no Brasil hoje nós temos os sistemas de cotas nas universidades, quando eu vivi na Índia, o governo fazia esse esforço de ter sistemas de cotas para pessoas de classes ou de castas inferiores para poder ter acesso à universidade, para ter acesso a alguns serviços. E é interessante, lá, por exemplo, você quando lê o jornal, o indiano não lê muito o jornal, então eles têm uma seção dentro dos jornais onde onde as famílias estão oferecendo os seus filhos a casamento. Porque o casamento na Índia ele é arranjado. Que interessante. Não é? Então, é um anúncio de jornal. E claramente lá no anúncio você lê. A pessoa diz que ela se identifica o filho de que casta é e que, obviamente, a pessoa que se interessa tem que ser da mesma casta e do mesmo nível social. É algo muito triste na Índia, na verdade, né? Porque existe uma discriminação muito grande, principalmente aqueles que são considerados os outcasts, como dizemos em inglês, que são aqueles que não têm casta, esses são os piores. E é interessante, Wagner, porque quando você pergunta, que sempre eu questionei isso, como é que a própria sociedade, o próprio indivíduo, ele aceita submeter-se a esse sistema? E aí é onde a religião ela entra, porque quando você estuda o sistema de casta, no sistema de casta da Índia, o hinduísmo é uma religião de reencarnação, certo? Você tem vários ciclos de reencarnação. Então, na mentalidade deles, se eu sou um outcast, uma pessoa sem casta, ou a pessoa mais inferior no tecido social, é porque na minha encarnação anterior eu fui uma pessoa má. Então, eu aceito porque eu estou pagando pelo mal que eu fiz na minha encarnação. Sim. Então, agora eu tenho que tentar fazer o meu melhor para que na próxima encarnação eu tenha um futuro melhor. De repente, eu vou nascer. Então, você vê que a religião está em tudo, né? Na identidade, no sistema de casta. Agora, então, esse sistema de castas não tem tanto a ver com os deuses, mas o que eu fiz na minha vida passada. Não, o sistema de casta é muito interessante. O Deus, quando nós falamos do Deus, nós falamos do Deus Brahma. São os Brahmins, que são os sacerdotes. Então, isso tem a ver mais com o Deus Criador. Mas aí, cada parte do corpo, ela se identifica com pessoas que se especializaram. E é interessante, porque aí tem uma questão de religião e uma questão de como as profissões se especializaram. Por exemplo, depois dos deuses, a casta que vem depois são os guerreiros. Então, hoje, modernamente, seriam todos os militares, por exemplo, eles seriam parte, ou seja, na pirâmide social, depois dos brahmins, vêm os militares, os guerreiros, não é? Que defendiam a nação, o país. E depois vai descendo, aí você tem os comerciantes, os agricultores, e aí vai descendo, e aí vai chegar até o pé, que é aquele que vai limpar a fossa, é aquele que não pode, às vezes, o outcast, ele não pode vive fora da comunidade. Então, é uma mistura de um sistema que tem muito de religião, mas também tem
isso de que você, por exemplo, o filho de um militar, ele vai ser militar, o neto de um militar vai ser militar, o bisneto, entendeu? É uma coisa que passa de pai para filho em gerações. Se o meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi um pescador, então a tendência é que isso vai passar porque é isso que eu tenho que fazer. Então é uma coisa assim bastante interessante, é uma mistura, mas que tem a ver sim com a religião na sua estrutura. Agora, pastor, fico pensando, né? Como é que a gente fala para alguém que tem essa crença no formato de Deus que a gente acredita? Porque aí é um Deus único. Além de ser único, ele não faz uma diferença entre pessoas. Então, todas as pessoas que estão aqui, independentemente da posição que elas têm, elas aceitando a esse Deus, elas têm o direito à salvação, à vida eterna, e todos no mesmo formato, né? Não tem hierarquias ou castas diferentes. Isso é cabível dentro da mentalidade deles, de alguma maneira? Então, não é fácil. A ideia de... Eles até aceitam a ideia de um Deus criador, mas de um Salvador, de um processo onde não existe reencarnação, é complicado, mas é muito interessante. Se você vê, a igreja é grande, relativamente a nossa igreja é grande na Índia, mas se você vê, as conversões, em sua grande maioria, são das pessoas das castas inferiores. E aí já fica fácil entender, porque no sistema de casta dentro do hinduísmo, essas pessoas são discriminadas, elas são desprezadas, elas não têm valor. Uhum. Quando elas se convertem para o cristianismo, elas já não estão mais debaixo de um sistema de castas. Então, o cristianismo dá uma nova identidade. Sim. Dá esta coisa de pertencer, onde eu sou um entre iguais. Sim. Eu não sou mais discriminado. Então, essa é a igreja batiza muito pessoas de castas inferiores, não é? Porque tem este apelo. Agora, na minha experiência, o que a gente faz é tentar buscar onde nós, por exemplo, a mensagem adventista, onde nós temos algumas conexões com o hinduísmo, né? Pontos comuns. Pontos comuns. O hinduísmo é uma religião conservadora, mas aí também existe uma contradição. Os valores da família são conservadores, mas ao mesmo tempo existem práticas, e aí é aquilo que eu falei no início, não é? Esta coisa da prostituta de templo, que a gente lê no Velho Testamento, você vê no hinduísmo. Para mim, o hinduísmo hoje, do que eu conheço, as religiões que eu tive exposição direta, para mim, é o que reflete aquilo que a gente vê das reuniões das nações cananeias, não é? Então, eles trazem muito dessa herança no que tem a ver com a idolatria e com esse tipo de prática. Mas, ao mesmo tempo, os valores da família são conservadores, não é? Valores de modéstia. Então, aí há uma conexão forte. Outra coisa na religião hindu que você se conecta é a solidariedade e a hospitalidade. Embora aí tem um motivo, não é? Porque eu, por exemplo, nós saímos da Rússia e viemos para a Índia. A Rússia, totalmente o oposto, onde ou seja, não existe aquela abertura, é diferente. Nós chegamos na Índia, os vizinhos nos convidaram, sem nos conhecer, para a sua casa, hospitalidade. Aí você vai buscar por quê? É porque eles estão ganhando pontos, não é? Eles têm que ser bons para que na próxima encarnação a casta seja superior. E eles não, por exemplo, existe uma religião, na Índia, onde eles usam, não sei se você já viu, eles usam máscara, eles cobrem a boca. São os Jains, o jainismo. E por que eles cobrem a boca? Porque eles têm medo de engolir um inseto quando estiverem caminhando. Porque aquele inseto pode ser um antepassado deles, que se reencarnou agora num inseto, num animal. Então também existe esse medo.
Justamente porque não foi uma pessoa boa. Porque não foi uma pessoa boa. Então, então existe muito isso. Então, a hospitalidade lá tem... é porque é como que eles... tem a ver com esta coisa do karma, não é? Eles têm um pouco de medo do... Então, mas é uma forma de você se conectar. Outra coisa é a questão do estilo de vida, a questão da saúde. Essa é uma área que exige uma conexão muito forte, não é? O hinduísmo, obviamente o hinduísmo também existe diferentes correntes, mas normalmente o hindu de verdade, ele é vegetariano, muitos são veganos. Eu me lembro uma vez, nós estávamos visitando em Delhi um templo muito famoso e a gente nós tínhamos um casal de japoneses com a gente que trabalhava com a Adra, e ela tinha crianças pequenas e ela levou alguns ovos cozidos, como um snack para as crianças. E nós fomos barrados para entrar no templo, porque disse, não, aqui não pode entrar porque aqui você tem que ser estritamente vegano para entrar. Se você trouxer um ovo cozido para dentro do templo, você está contaminando o templo. Então, eles são essa questão do estilo de vida saudável. Essa é uma conexão forte que nós temos com eles como igreja. É uma forma de você trabalhar. Alguns exemplos, né? Sim. O senhor deve ter visto histórias de pessoas aí ao longo desse período que viviam a cultura hindu e aceitaram a mensagem do cristianismo. Como é que foi esse processo, pastor? O senhor viu etapas, por exemplo? Aceitou-se uma coisa, depois outra? Como é que se dá esse processo? Essa é uma pergunta muito boa e eu ia mencionar isso na pergunta anterior, mas agora eu vou mencionar. Nós não podemos esquecer que o trabalho da conversão é do Espírito Santo, não é? Nós temos os métodos que nós usamos, mas é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. E vai ser diferente, cada experiência vai ser uma experiência diferente. Existe uma coisa que acontece muito, que eu vivenciei no sul da Índia, por exemplo, onde às vezes uma comunidade inteira se converte, porque essa é uma questão também, parecido com o islamismo. A partir do momento que você se converte a uma outra religião, você é expulso da sua família. Sim. Você não pode ser cristão dentro de um núcleo familiar hindu. Então, às vezes, a conversão vem de toda a família. Mas essa pessoa não vai fazer parte mais da família, no caso da família toda não ser convertida, mas essa pessoa corre riscos, por exemplo? Ela corre risco, ela pode ser morta, ela não pode viver, não só não pode viver dentro da família, do núcleo familiar, como ela não pode viver dentro da comunidade. E isso vai ser visto legalmente como sendo uma coisa ok, tolerável. É onde outra vez a questão social ela é muito forte, não é? E isso é uma questão muito, muito complicada dentro do hinduísmo. Eles queimam pessoas, eles matam pessoas por converterem-se a uma outra religião. Agora, eu diria, existe aquele hindu devoto, não é? É aquele que vai no templo, que adora, é aquele que no hinduísmo também você tem o altar da família, onde eles têm o deus da família, ou alguns deuses, onde eles têm, que seria uma comparação com o nosso culto familiar de manhã, o culto vespertino, eles têm. Eu me lembro que a gente morava numa casa onde o dono da casa morava embaixo, nós morávamos no andar de cima. E às vezes eu conversava com a minha esposa, veja que exemplo que essa família é para nós, porque todos os dias eles têm o culto matutino e vespertino deles, onde eles estão ali acendendo o seu incenso para o Deus, eles têm as cerimônias. Então essa é um pouco da vida deles, né? Do dia a dia. Então quando a pessoa se converte para o cristianismo, na verdade não é vai depender quão devoto ele é. Sim. Não é? Mas seria como que, bom, eu tinha esse Deus aqui, agora eu tenho esse outro. Então, vai depender muito da experiência de cada um. Mas o Espírito Santo também vai agir? Mas o Espírito Santo vai agir e é ele que vai fazer, não é? Vai fazer o trabalho de conversão. Acontece,
eu às vezes gostava de comparar com a minha história, porque mesmo dentro do cristianismo, eu venho de uma tradição católica, onde venho de uma família católica devota. Então, para mim, quando eu aceitei o adventismo, foi uma adaptação bastante forte. Nós estamos falando dentro do cristianismo. Então, para eles também é uma adaptação bastante forte. E a Igreja Católica, ela prospera bastante, principalmente no sul da Índia, não é? E aqui, talvez abrir um parênteses, na Índia, se você olhar para a Índia, o norte da Índia, ele é mais hindu e uma parte muçulmana. Mas o sul é onde está o cristianismo, porque a tradição diz que o apóstolo Tomé, ele veio para a Índia e ele evangelizou o sul da Índia. Ele trouxe o cristianismo. E é interessante que na cidade de Chennai, no estado de Tamil Nadu, eu visitei várias vezes esse lugar, tem uma catedral e é uma das basílicas onde existem restos mortais de apóstolos. Uma é São Pedro, não é? A Basílica de São Pedro. A outra é Compostela e a outra é Chennai. E a tradição diz que o apóstolo Tomé, ele foi assassinado no sul da Índia. Então, e aí você vai para o Nordeste, é interessante, para o Nordeste da Índia existem estados, são estados menores, onde 99% são cristãos. Então, depende muito da onde região. você está. Há algumas regiões da Índia onde é muito mais difícil, porque é proibido você pregar, não é? Abertamente, você não pode converter. Tanto é que, quando eu vivi lá, você poderia ter um visto como missionário, porque era um governo muito mais aberto. Hoje isso já não existe. Hoje é um governo hindu nacionalista, anticristão, anti-islão. Então, não... Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. E a igreja prospera mais no sul também do que no norte. Eu diria, Wagner, muito difícil a conversão de um hindu devoto, porque a diferença é abismal. É algo... Eu costumo dizer, às vezes as pessoas, às vezes a gente dá palestra por aí, contando a experiência missionária, quando eles perguntam da Índia, a sensação que eu tive na Índia é que você está em outro planeta. A Índia é algo totalmente diferente de qualquer coisa que você possa ver. É uma sociedade que a vida do hindu, ela é ditado pela religião, pelos astros. É um povo extremamente místico. Há muito misticismo dentro do hinduísmo. E aí existem essas práticas que são essas prostitutas de templo, esses ídolos. É algo que é como que em inglês dizemos overwhelm you. É como que te sufoca. É algo muito forte. É algo muito forte. E às vezes dá até medo. Claro. Você entrar dentro de um templo hindu, eu entrei algumas vezes, eu tive que orar e pedir perdão. Eu disse, Senhor, eu estou aqui para fins turísticos, eu não vim aqui. Mas você vê uma adoração, o chanting, né, como eles dizem, dentro do templo, não é algo muito agradável para nós que conhecemos o nosso Deus. Então, é uma religião que, de certa forma, você vê as forças do mal atuando com muita força. Fortemente. Olha, pastor, eu queria muito te agradecer por esse tempo aqui, para a gente conhecer de fato essa cultura, entender melhor. Sabemos que para Deus nada é impossível, o Espírito Santo atua, sabemos que Ele atua diretamente nessas pessoas, né? Existem missionários fazendo um trabalho incrível nessas regiões. É verdade. E acho que o principal trabalho, inclusive, desses missionários é o da oração, né? Para que o Espírito Santo toque o coração dessas pessoas e, através do relacionamento, eles possam chegar minimamente ao coração dessas pessoas, para que elas possam, de repente, tomar uma decisão a favor do Evangelho. Mas muito obrigado por compartilhar sua experiência com a gente. Eu que agradeço pela e conhecermos um oportunidade. pouco mais. Tá bom. Obrigado a você também que ficou com a gente até aqui, aprendemos um pouco mais. É para isso que servem esses episódios aqui do Sem Fronteiras, para que a gente vá aprendendo diferentes estratégias e utilizando essas estratégias para falar de Jesus onde quer que a gente esteja. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!